Olha, deu ruim aí para um dos seres mais abjetos que a política brasileira criou aí nesses últimos anos. Eu tô falando do Nicolas Ferreira, né? O Nicolas Ferreira tá com um problemão. E olha, eu vou falar, o foro privilegiado do Nicolas Ferreira não vai ajudá-lo dessa vez. Como muitos bolsominions se escondem atrás do foro privilegiado e do fato de que o Augusto Aras é um criminoso da pior espécie quando a gente fala no caso de investigar e punir bolsominions, o Nicolas Ferreira achou que ia se dar bem por crimes que cometeu. Porém, não. O que aconteceu é o seguinte, faz 2 anos, em 2020, o Nicolas Ferreira fez um vídeo no canal dele no YouTube em que ele expôs uma menina de 14 anos e fez vários comentários transfóbicos. Eu já dou mais detalhes aqui sobre esse vídeo. Pois bem, ele era vereador por Belo Horizonte na época e começou a ser processado por transfobia. Ok. O que acontece é o seguinte, é que ele se tornou deputado e a defesa dele tentou fazer com que o processo dele subisse para a Procuradoria-Geral da República, porque agora ele tem foro privilegiado. Acontece que não. O juiz do caso falou que não, fica na primeira instância o caso dele mesmo, e o Ministério Público continuou investigando e apresentou denúncia ao Nicolas Ferreira, ou seja, ele será tornado agora oficialmente réu por transfobia. Transfobia é um crime que dá 5 anos de jaula, e o Ministério Público pediu a condenação dele por esse crime. Também pediu o Ministério Público que os direitos políticos do Nicolas Ferreira sejam cassados. Ou seja, está nas mãos de um juiz de primeira instância cassar o mandato do Nicolas Ferreira e prendê-lo por até 5 anos. Então, a situação do Nicolas Ferreira está cada vez pior. Eu vou te dar todos os detalhes desse caso, você vai ver que não está boa a situação para ele, você vai ver que esse é só o comecinho do inferno do Nicolas Ferreira. A coisa vai piorar para ele muito nos próximos meses. Antes, eu peço que um segundo você se inscreva aqui no canal, porque a gente precisa aumentar o número de inscritos e a gente precisa, porque isso faz com que o nosso alcance aumente. Os canais da extrema-direita estão aí bombando. Inclusive o Nicolas Ferreira tem aí 1,5 milhão de inscritos no canal dele. E eles conseguem alcançar muita gente com as mentiras deles. Então, você tem todas as redes sociais aí que sempre se alinham ao fascismo. Então eu peço que você se inscreva pra gente conseguir bater de frente com as mentiras deles. E lembre-se, a grande mídia, a velha imprensa, sempre que eles precisam, eles se alinham ao fascismo, como fizeram aí faz o quê? 2 semanas? Se alinhando a Sérgio Moro, a Bolsonaro, a Gabriela Hart, esses lixos aí, pra bater no Lula, pra bater na esquerda. Então, um segundinho, inscreva-se aqui no canal, fica aqui embaixo o botão inscrever. Falar agora sobre o Nicolas Ferreira, a situação dele, o que ele fez. Primeiro, o Nicolas Ferreira fez um vídeo sobre uma escola, e nessa escola tinha uma aluna que é uma menina trans. Ok, aí ele fez um vídeo, expôs a menina, mostrou tudo mais, expôs o caso como se fosse em tom de denúncia, dizendo, olha, esse menino é um estuprador em potencial. Falou um monte, chamou a menina de menino dezenas de vezes no vídeo dele, e aí começou a falar que era um estuprador em potencial, e falando, se eu, Nicolas, agora resolvo me chamar de Nicole, eu resolvo ser mulher, eu posso entrar no banheiro cheio de mulheres, é isso. É aquele argumento estúpido do bolsonarista. O Nicolas Ferreira, por mais que ele possa aí não ser heterossexual, ele é homem. Ele se vê, diz aí, se identificar como homem. Isso você não muda da noite pro dia. Ou você nasceu da maneira ou não. Talvez o Nicolas Ferreira esteja aí se reprimindo, talvez isso explique aí toda a revolta que ele tem contra a sociedade e contra quem não tá fazendo nenhum mal para ele. Mas aí já é outro caso, é caso para psicólogo para ele. O que acontece é que ele cometeu crime de transfobia. O Ministério Público diz claramente na denúncia que foi oferecida, que é o seguinte, quando ele começa a chamar a menina de menino e falar que é potencial estuprador, e usar um exemplo e começar a usar esse exemplo como isso se refere a todas as pessoas trans, o Nicolas Ferreira está cometendo crime de transfobia. E aí a pena é de até 5 anos de prisão. Aí o Ministério Público vai lá, coloca... Eu não vou aqui repetir todas as frases que o Ministério Público colocou, porque praticamente eles pegaram o vídeo dele de vários minutos e foram transcrevendo tudo e colocando o que tem de errado em cada parte do vídeo dele. Eu não vou fazer isso porque isso vai disseminar o conteúdo do Nicolas Ferreira, mas o Ministério Público foi... Cada frase eles colocam ali dizendo, isso é transfóbico. Aí outra frase, isso também é. Aí a próxima, isso também é. Aí a próxima, isso também é. Aí foi
enumerando aí todas as vezes que ele foi transfóbico no mesmo vídeo. Aí o que acontece? A defesa do Nicolas Ferreira está tentando postergar essa investigação, ó, desde o comecinho. Tentaram mudar de instância, tentaram arquivar isso, tentaram, espernearam e espernearam muito. O advogado do Nicolas Ferreira deve ser um bebê chorão igual ele, assim, só esperneia e chora. E acha que isso faz com que ele se salve. Não deu certo, o processo continua na primeira instância porque é um processo, é um crime que ele cometeu anterior ao cargo de deputado federal, ou seja, ele não era deputado federal, ele não pode aproveitar o furo privilegiado neste processo. Então, não tem Augusto Aras. Então, não tem sorteio lá no STF para ver qual dos 10 ministros atuais vai julgar o Nicolas Ferreira. Não tem absolutamente nada disso. O processo continua na primeira instância, eu vou falar. Pelas decisões que o juiz já tomou no processo até o momento, de autorizar praticamente tudo, na verdade ele autorizou tudo que o Ministério Público pediu até agora. O Ministério Público não teve uma derrota nesse caso até agora. Não teve nada que pediram que o juiz não tenha assinado ou autorizado. Pelas decisões do juiz, eu vou te falar, a chance aí da condenação do Nicolas Ferreira sair é muito grande. Obviamente, tem agora, ele vai se tornar do réu nos próximos dias, e aí começa o processo, ele tem todo o direito da defesa dele, estamos no Estado Democrático de Direito, ele não será julgado como foi o Lula pelo Sérgio Moro, que vão tratorar ali a defesa dele, não. Vai poder tentar se defender. O problema é o seguinte, a prova do crime foi dada pelo próprio Nicolas Ferreira. Assim, o crime está em vídeo. Está muito difícil a situação dele. E o pior, ele sendo condenado em primeira instância pelo crime de transfobia já pode ser preso. Não é crime financeiro, crime do colarinho branco. O colarinho tá branco e vermelho. Crime do colarinho branco, que o cara tem que ser condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira, em quarta, e transitou em julgado. E aí ele pode finalmente ser preso. Não. Estamos falando aqui de racismo e transfobia que leva à morte de milhares de pessoas todos os anos, infelizmente. Transfobia, por ser um crime que leva à morte de pessoas, é um crime que logo na primeira instância, quando ele for condenado, ele já pode ser preso imediatamente. Olha só que coisa maravilhosa. E o juiz pode conceder, inclusive, se o Ministério Público pedir, a partir do momento que ele se torne réu, pode pedir de forma liminar a prisão preventiva dele ou uma medida cautelar, como a suspensão do mandato dele. Olha só que coisa, o Ministério Público pode pedir assim que ele for tornado réu, a suspensão já do mandato do Nicolas Ferreira, dizendo, tem aqui os indícios suficientes, tanto é que a denúncia foi aceita, vamos já pedir aí para suspender o mandato dele, porque ele continua cometendo crime, porque ele utilizou do mandato para cometer o crime de transfobia novamente, faz o quê? 3 semanas? No Dia Internacional da Mulher vai fazer o quê? 1 mês, faz 1 mês. Exatamente 1 mês, né? Exatamente 1 mês. Faz 30 dias. Ele cometeu o crime de transfobia de novo. Ou seja, o Ministério Público tem até argumentos. Se quiser, e eu vou te dar um spoiler, isso será feito. Então calma, tá chegando a hora. Isso será feito, vão pedir liminar para suspender o mandato dele. E tem uma chance muito grande do juiz falar que sim. E o juiz falando que sim, ferrou pro Nicolas Ferreira. Ferrou. Então a situação dele tá muito ruim. Agora, lembre-se, ele sendo condenado em primeira instância nisso, e é rápido, esses processos por racismo e transfobia estão correndo, o processo inteiro corre em 6 meses. O que demora mais é a investigação, aí que demora um tempão. Mas de resto, o processo corre em 6 meses. Ele sendo condenado em primeira instância, vai para a segunda, antes de 2024, esse cara já está condenado em segunda instância e já é ficha suja. É isso que vai acontecer com o Nicolas Ferreira. Ele vai ser tornado ficha suja, e aí ele fica inelegível por 8 anos. É isso que vai acontecer. Então prepara que esse cara aí, a eleição de 2022 muito provavelmente foi a última aí do Nicolas Ferreira nesta década. Se ele concorrer a alguma coisa, vai ser lá para 2030. E lembre-se, podem torná-lo inelegível pela lei da ficha limpa nesse processo antes de 2024? Podem. Mas tem processo no TSE envolvendo o Nicolas, a Carla Zambelli, o Daniel Silveira, apesar de que esse já está preso, envolvendo o Ottoni de Paula e alguns outros que levam diretamente à cassação deles. Os placares do TSE estão se atualizando a cada 7 semanas e um ministro mudou de voto, não sei o motivo. Um ministro do TSE mudou de voto nas últimas 3 semanas. Tinha um placar no TSE apertado em 4-3 para tornar o Bolsonaro inelegível agora em abril.
Para tornar os bolsonaristas deputados inelegíveis, a votação estava em 5-2. O placar assim, informal. Jornalistas perguntam aos ministros, em off, e eles vão falando e vão colocando na ponta do lápis. Ó, quantos votos a favor e contra o Bolsonaro? O Bolsonaro estava 4-3 para torná-lo inelegível. Nicolas, Carla, esses outros aí que cometeram crimes contra as urnas eletrônicas, 5-2. Você vê que tem alguns, assim como tem a Lindora e Augusto Aras, tem ministros aí de cortes superiores que, se for o Bolsonaro ou alguém com o sobrenome Bolsonaro, eles aliviam para a pessoa. Se for um bolsonarista, ou seja, alguém que não tem o sobrenome Bolsonaro, eles geralmente ferram a pessoa. Só que o placar mudou no TSE. Tanto é que estava adiantando, você percebeu que correram com o processo do Bolsonaro para torná-lo inelegível? Correram porque queriam votar antes do Lewandowski se aposentar. Porém, o placar mudou nas últimas 3 semanas. Tava achando que era 4-3 contra o Bolsonaro e 5-2 contra bolsonaristas. Não. Esse ministro que estava a favor do Bolsonaro e contra os bolsonaristas atualizou o seu voto para a grande imprensa e disse que não. Na inelegibilidade do Bolsonaro também vai votar para que seja inelegível. Com isso, o Lewandowski pôde se aposentar tranquilamente e o Cássio Nunes Marques vai entrar no TSE aí nas próximas semanas. E mesmo com o Cássio Nunes, ainda terá maioria para caçar tanto o Bolsonaro quanto vários deputados bolsonaristas. Por que cassação, Thiago? Eu vou te explicar. Eles sendo caçados, eles já podem ser presos sem que tenha uma votação no Congresso Nacional. Talvez você não se lembre, mas quando o Daniel Silveira era deputado, o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. Aí teve que ter uma votação no Congresso Nacional para manter a prisão dele. Se o Congresso votasse contra, ele seria solto. O STF seria obrigado a soltá-lo porque ele é um parlamentar. No caso do Nicolas Ferreira também, ele sendo preso por transfobia, vai ter que ter uma votação lá. E podem soltá-lo. Porém, se nos próximos 6-7 meses estiver pacificado, quando eu digo pacificado é o seguinte, é que já foi decidido, já foi tomada a atitude e já os bolsonaristas calaram a boca e pararam de mimimi. Isso é pacificado. Se já tiver pacificada a cassação dos bolsonaristas, o que acontece quando ele for condenado aí por transfobia, vai para a jaula direto, aí não vai ter votação para salvá-lo. E tem uma outra coisa, o Alexandre de Moraes já... eu estou falando aqui desde antes da eleição. Ele vai prender um monte de bolsominion, de deputado bolsominion, mas antes eles vão perder o mandato via TSE. Então calma, que a coisa vai acontecer aí nos próximos meses. Primeiro vai o chefão da quadrilha perder mandato. Aí depois vão perdendo os outros, não sabemos se vai ser 1-1 ou se vai ser tudo de uma vez. Acredito eu, Thiago, que vai ser... Alguns vão ser de uma vez, 2 ou 3, mas o resto vai ser 1-1. Um por mês, um aqui, aí passam umas semanas outros deputados, e aí, conforme vão perdendo os mandatos, eles vão acabando presos, um após o outro. Então prepara que a prisão aí dos parlamentares bolsonaristas está cada vez mais perto. E vamos lembrar, tem o caso de transfobia do Nicolas Ferreira, que ele cometeu como deputado. Esse caso, a PGR vai tentar passar um pano para ele. Prepara, viu? Porque fim de agosto, o Lula indica o PGR do Lula, que vai assumir em setembro. E aí, ó, já está se falando em Brasília que o PGR do Lula, a primeira coisa que ele vai fazer quando assumir é ir lá nos arquivos da Procuradoria-Geral da República desarquivar um monte de coisa que o Augusto Aras arquivou nos últimos anos. Então, o que vai ter de processo desarquivado para ir para cima de fascista vai ser um negócio assim, eu vou falar. Não me surpreendo se tiver concurso aí para o Ministério Público Federal para trabalhar na PGR nos próximos meses, porque vai faltar investigador para tanto inquérito que vai ser aberto aí, no caso, desarquivado, reaberto, contra bolsonaristas. Muita gente pode falar, mas Thiago, para desarquivar um inquérito, geralmente precisa de um fato novo. Vem aqui perto. Precisa não. Precisa da boa vontade do investigador, viu? Ele querer, ele acha o fato novo que precisa para fazer. Quer um exemplo? Precisava de um fato novo para o caso Marielle ser federalizado. Ó, pum! Flávio Dino, em menos de 3 semanas que assumiu, federalizou o caso, já está a Polícia Federal no encalço aí dos mandantes do crime. E já, daqui a algumas semanas, no máximo alguns meses, teremos aí a elucidação desse caso. Então, prepara, viu? A coisa vai ficar bem ruim pro pessoal. Eu peço aí a sua inscrição no canal para a gente seguir indo para cima desses fascistas. Peço aí, falou.